Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. É isso aí, meus queridos, estamos juntos em mais uma manhã profética. Você já ouviu aí as declarações proféticas, já ouviu várias informações, essa linda música aí também, que Deus proverá de novo, com certeza, né? O nosso Deus é chamado de Jeová Jiré, o Deus provedor. Então você está bem, você está ligado aqui com a gente pela Marumbi AM de Curitiba, Agindo Deus, quem impedirá, nos seus, completando agora nesse finalzinho de ano, 21 anos, 21, 2 décadas, né? Mais um aninho, 21 aninhos, 21 primaveras, né? Dia 31 de dezembro agora, completamos então esses 21, e você faz parte dessa grande história aqui, nessas manhãs de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e com a gente também na técnica, na sonoplastia, o Marco Antônio, né, Marco? Vencendo mais um ano, né, Marcão? Graças a Deus, né? Estamos vivos, né? Graças a Deus estamos aqui no Agir de Deus em mais uma manhã especial. Hoje, muito especial, né? Hoje é dia já 17 de dezembro de 2025, uma quarta-feira especial. E eu quero chamar a sua atenção porque vamos orar com você e por você, mas hoje eu quero falar também algo importante. Quero falar da importância aí de um projeto de vida. Fique atento aí, vou dar aqui algumas orientações, algumas dicas para você neste final de ano aí. Já coloquei um título aqui, ó: Entregue o projeto, viva o propósito e cumpra a missão. Se puder, fique até o final para você receber essas instruções aqui e vamos orar também pelo seu projeto de vida, pela sua família. Lembrando que projeto de vida não é pedido de oração. Ora para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. Isso não é projeto de vida, isso é um pedido de oração, que ele também, claro que é importante, óbvio, né? Mas projeto a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Você que gosta de fazer anotações, você que está com tempo, talvez você já está curtindo, tem gente que já está curtindo as férias, né? Já pegou férias coletivas, outros férias de 30 dias e está dentro das férias, né? Então seja bem-vindo. Você que não estava podendo ouvir a gente porque trabalha nesse horário e agora está de férias, está podendo ouvir, tá certo? Então seja bem-vindo a todos vocês, você, meu querido, da grande Curitiba, região metropolitana do Paraná, da nação brasileira, né? Aqui eu tenho que falar para o Brasil inteiro, que pela internet o rádio não fica restrito a 100 km de distância de onde está a transmissão, né? Mas ele vai para o planeta Terra, né? Só a pessoa estar conectada no link certo, né? Que a pessoa vai estar com a gente aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas pessoas, né, que já estão aqui em sintonia, algumas já fizeram alguns comentários aqui. A ouvinte Neuza Cavalheiro, ela manda o seu bom dia, paz para todos. A Andressa também desejando um dia abençoado para todos os ouvintes e que Deus abençoe o pastor e a pastora Edson e Eva. Obrigado. Também a Daiane também, pedindo oração por ela, pelo esposo, né? Ok. E também o Antônio Oliveira também diz que está ouvindo o Agindo Deus. Deus abençoe. Ele diz aqui de Taguarituba, é isso mesmo? Taguarituba, São Paulo. E a Daiane, ela é de Joaçaba, Santa Catarina. São algumas pessoas que estão ouvindo e vendo também, né? Assistindo aí pela transmissão das redes sociais e também estão fazendo os comentários e a gente acaba lendo alguns aqui que vão chegando na hora da leitura, né? Tá certo? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais gente aqui pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o nosso WhatsApp ele é exclusivo do Agindo Deus, tá bom? Para você que é novato, se você está ouvindo pela primeira vez, esse número ele está relacionado apenas ao ministério Agindo Deus, quem impedirá. Então, para esse número que eu vou falar agora, você pode fazer um pedido de oração, agradecer, um testemunho, se você já alcançou uma graça, um favor de Deus, e nós fizemos parte aí dessa bênção, então compartilha com a gente que a gente lê para o povo aqui, tá certo? E também você pode confirmar a sua audiência, dizer para nós de onde você está nos ouvindo.
tá bom? 99615-5162, código de área que é o DDD, né? 41 99615-5162, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41 99615-5162, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós temos aqui, eu já li esses dias, mas sempre tem gente nova nos ouvindo, ou às vezes a pessoa não ouviu ou não prestou atenção, mas tem um ouvinte, ela é a ouvinte Carla, aqui de Curitiba, ela nos acompanha, tem sido abençoada, ela ouviu e a gente divulgando aqui o nosso e-book, que é o nosso livro eletrônico online, né? Que agora também tem o livro físico, mas pede tudo pela internet, né? Pelo nosso site negocioscomdeus.com.br, e ela viu, ela adquiriu, começou a ler e ouve a gente pelo rádio também, e ela mandou essa nota aqui, ó. Ela diz assim, olha, quero compartilhar com vocês que o sonho saiu do papel e foi para a internet. Lançamos o livro na plataforma e vocês serviram de inspiração e motivação para a realização de mais este sonho. Como é bom caminhar com amigos de Deus, cheios de fé e determinação. Obrigada por obedecerem ao lindo chamado do Senhor na vida de vocês. E ela lançou essa semana, você veja, ela já lançou, né, o seu livro eletrônico também, e ela informa aqui que nós a inspiramos, a motivamos, né, e a gente fica feliz. Isso é resultado, isso é bom demais, quando você inspira pessoas, motiva pessoas para as coisas boas, né? E interessante, até ontem eu acabei pedindo para ela o link, né, que eu ia ver o livro dela também, e ela mandou aqui para a gente, e eu estava fazendo uma nota aqui, observando, né, o que ela escreveu, o que consta no livro dela, né? E então ela escreveu assim, que, deixa eu ver aqui, ela fala sobre fé também, olha que bacana, a gente fica muito feliz, né, de estar influenciando outras pessoas, né, a escreverem também e também colocar o seu conteúdo aí nas plataformas para o povo ser abençoado, né? É muito bem, e ela diz que é uma pessoa motivada, que gosta de motivar as pessoas a confiar em Deus, não pelo que Ele pode nos conceder, mas por quem Ele é. Um Deus maravilhoso, amoroso, que ama ouvir seus filhos e é especialista em criar milagres criativos para nos abençoar e honrar o seu nome na terra através das nossas vidas. Somos um canal de bênçãos do céu, representantes de Deus, o Deus criativo, ela diz engraçado, atualizado, surpreendente e que ama realizar os desejos do nosso coração, quando estamos alinhados aos seus lindos propósitos, pois carregamos no coração o nome mais lindo da terra, que é Jesus. E queremos engrandecer este nome todos os dias, até o último respirar, pois ele é a razão de existirmos. Olha que legal, você vê? Eu li um comentário aqui de quem é a Carla, né? E o livro que ela escreveu, que Deus abençoe e que muitas pessoas possam adquirir também o seu livro eletrônico, Carla. Tá certo? É isso aí, pessoal. Gente motivando gente e outra gente motivando outros. É assim que funciona. Tanto é que eu li esse trechinho aqui, já percebi, né? A gente fala muito sobre isso aqui no rádio, né? Então ela certamente, pela Bíblia, pelos conhecimentos que ela tem, né? A experiência de vida dela, é assim. Por que eu estou falando dela? Porque ela compartilhou um testemunho. Então eu estou fazendo um resumo aqui, que é assim que funciona. E estamos aí no dia 17 de dezembro, a reta final para acabar o ano, mas eu creio que ainda hoje tem coisa boa para acontecer, e eu tenho esse seguinte pensamento: o ano novo vai ser legal? Eu acredito que sim. Vai ter vitória? Vai ter luta também. Porém, a nossa confiança está em Deus, e então a gente está um pouco tranquilo, né? Por quê? Porque Deus vai estar com a gente, né, gente? O mesmo Jesus que após os seus ensinamentos, as suas pregações, ele disse para os seus discípulos: olha, pega o barco e vão remando aí que depois eu encontro vocês. E assim aconteceu, né? E dali um tempo Jesus vai ao encontro deles e vem uma grande tempestade, vento forte, muita chuva, muita tempestade em alto mar, e os discípulos com medo, a situação estava complicada. De repente, aqueles discípulos, eles veem um vulto, algo parecendo uma pessoa, alguma coisa assim. De repente eles ficaram mais assustados, acharam que era um fantasma,
mas Jesus disse, olha, fica tranquilo, eu sou Jesus, estou aqui, estou indo ao encontro de vocês. E o Pedro, o famoso Pedro, né, ele disse, se é o Senhor, eu quero te encontrar, eu quero andar também, quero ter essa experiência maravilhosa. Jesus disse o quê? Vem, pode vir. E Pedro sai andando sobre as águas. No meio do caminho, essa é boa, né? No meio do mar, né? Sobre as águas, o caminho do mar. Ele começa a afundar porque o vento forte continuou, a luta continuou. Assim é a nossa vida, pessoal. Jesus não prometeu nos livrar do problema, mas dentro do problema vai ter solução, vai ter vitória, vem o favor de Deus, vem a graça de Deus. É isso, gente, é de fé em fé, de glória em glória. É isso aí mesmo, né? Temos que estar caminhando, seja na rua, no asfalto, sobre as águas, vamos que vamos, porque Jesus vai acalmar a tempestade. Foi o que fez, ele pegou na mão de Pedro, Pedro falou, socorra-me, Senhor, socorra-me. Jesus socorreu Pedro. Ô, Pedro, você teve dúvida, porque duvidou, né? Mas Jesus socorreu a Pedro. Assim é comigo, assim é com você, achar que nós não somos maiores que Pedro, nem menores que ele também, né? Ou seja, o mesmo Deus de Pedro, do apóstolo Pedro, é o nosso também. Então o mesmo Deus que acalmou a tempestade lá, acalma a tempestade aqui no Brasil também, né, pessoal? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante esta palavra, esta instrução que eu vou passar para você. Então fica atento até o final e no final eu oro, eu concluo com uma oração com todos vocês. E eu quero iniciar aqui com uma pequena ilustração. Um construtor pode ter um ótimo projeto, mas sem alicerce firme, a obra não permanece. Entregar o projeto a Deus é permitir que Ele lance os fundamentos, mesmo que isso leve mais tempo do que o esperado. Eu quero colocar um título aqui. Entregue o projeto, viva o propósito e cumpra a missão. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu não sei você, mas é muito importante entendermos que, vamos assim dizer, todos nós temos sonhos, acredito eu, planos e projetos de vida. Como eu tenho dito aqui, projeto de vida não é um pedido de oração, quando você fala assim, eu quero que ore para o fulano, beltrano e cicrano. Isso é um pedido de oração que ele também é importante, claro. Mas projeto de vida vai além disso. A palavra de Deus nos ensina que o sucesso verdadeiro não está apenas em planejar bem, mas em entregar tudo ao Senhor. Entendeu? Quando confiamos nossos projetos a Deus, Ele alinha nossos desejos ao seu propósito eterno. Então, Provérbios aqui, o texto que eu li, 16, verso 3, não diz apenas para pedir bênção, mas para confiar, isto é, transferir o controle. Pode notar, de vez em quando você, a gente, às vezes quer estar no controle das coisas, mas nem sempre a gente vai estar totalmente no controle. Então nós temos que entregar esse controle maior nas mãos de Deus, entendeu? Porque Deus não abençoa projetos onde Ele é apenas um convidado, mas onde Ele é o fundador, o arquiteto, o todo-poderoso. Tá entendendo? Porque tem gente que quer Deus como convidado. Quando você recebe uma visita na sua casa, visita que eu saiba, ela fica um dia, 2, se passar de 3 é muito. É brincadeira. Mas visita, logo ela vai embora. Porque é uma visita. Mesmo que fique mais tempo, né? Mas uma hora ela volta para casa dela. É uma visita. Então Deus, Ele não quer ser uma visita na sua vida. Ele quer morar com você. Ele quer habitar em você. Entendeu? Então Deus não abençoa projetos onde Ele é apenas um convidado, mas onde Ele é o arquiteto do projeto.
Ele que arquitetou tudo. Então, gente, entregar é reconhecer e dizer o seguinte: Senhor, meus planos existem, mas a tua vontade prevalece. O Salmo 37, um dos salmos que a gente lê bastante, Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então existe um princípio espiritual aqui. Primeiro, projetos entregues a Deus não nascem da ansiedade, mas da dependência. Então aquilo que nasce de uma ansiedade gera sofrimento, angústia e vai só desencadeando coisas ruins. Mas projetos entregues a Deus não nascem da ansiedade, mas da dependência. Se estou onde estou, por quê? Deus tem me sustentado. Estou na dependência dele, como você também tem vencido muitos desafios, porque você confiou em Deus, confia em Deus, vai continuar confiando em Deus e você depende de Deus. Quando eu falo depende de Deus, é uma dependência espiritual, é uma dependência total e ele te dá graça e capacidade para você desenvolver a missão que você tem que desenvolver aqui na Terra. Segunda coisa, propósito dá sentido ao projeto. Um projeto sem propósito vira apenas ocupação, entendeu? Um projeto sem propósito vira apenas ocupação. Porque o propósito, minha gente, ele responde à pergunta: por que Deus me criou? O propósito vai responder uma pergunta: por que Deus te criou? Por que Deus me criou? Entendeu? Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque eu bem sei os pensamentos. Tem Bíblia que está escrito assim: eu bem sei os planos que eu tenho para você. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha que interessante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, você que está interessado no assunto, você que está atento a essas palavras, eu quero dizer para você o seguinte: Deus já pensou sua vida antes de você existir. Deus já pensou sua vida antes de você existir, meu querido. Está entendendo? Então, o propósito não é algo que inventamos, é algo que descobrimos em Deus. Por isso que uma pessoa sem Deus, a vida perde o sentido. Entendeu? Fica sem graça. Fica sem graça. Bem interessante esse assunto. Existem princípios espirituais. Um deles aqui, ó. Quando o propósito é divino, vem de Deus, a perseverança é sobrenatural. Então, quando algo é de Deus e o propósito é de Deus, ele colocou esse propósito no teu coração, vai ter uma perseverança sobrenatural. A pessoa pode pensar: nossa, mas como aquela pessoa não desiste, né? Como persevera? De vez em quando aparece um passarinho azul, amarelo, e diz: nossa, mas você continua lá ainda fazendo rádio? Eu falo: eu não faço rádio. É um chamado. É um ministério. E só entende, sabe quem vai entender o teu chamado? É você. Se você que está me ouvindo não entender o que Deus tem para você, não é eu que vou entender. Está entendendo? Eu tenho que entender o meu chamado, eu tenho que entender a minha missão. E quando eu entendo e compreendo, fica mais fácil. Está entendendo? Então a pessoa: nossa, mas tá. Aí outros dizem assim: nossa, eu fiz rádio muitos anos também. Eu digo: que bom, que legal, mas eu vou fazer até o fim. Essa é a diferença do propósito. Essa é a diferença de quem tem projeto e propósito alinhado com Deus. Ele não desiste, ele não para. Às vezes na caminhada, na jornada, dá vontade. Às vezes: meu Deus, será que vai? Será que não vai? Aí Deus diz: vai, ué. Né? Deus não é mineiro, mas ele ama. Vai, só. Vai, ué. Tá certo? Aí você gostou, né? Você que é mineirinho aí, né? Então, você está entendendo? Então, isso é propósito, minha gente. Então, quando o propósito é divino, a perseverança é sobrenatural.
É assim. Parece que tem hora que o negócio está travado. Aí vem o Todo-Poderoso, pera lá, deixa eu destravar esse negócio aí. Porque é Deus que deu a missão. Então ele dá a provisão, ele dá graça, ele dá força. É assim. Entende? Outra coisa importante para você entender o seu projeto, a sua vida, missão é o propósito em movimento. Isso aqui é muito interessante. Missão é o propósito em movimento. Preste atenção nisso aqui, gente. É muito forte esse negócio. Propósito revelado precisa se transformar em missão prática. Sabe por quê? Missão é viver para além de si mesmo. Preste atenção nisso aqui, isso é muito forte. Propósito revelado precisa se transformar em missão prática. Missão é viver para além de si mesmo. Em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, o verso 19 e 20, diz assim, olha o que diz. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E termina com amém. Amém significa assim seja, está concordando. Então, não fomos chamados apenas para chegar, mas para levar outros conosco. Entendeu? É algo nobre, é uma nobreza você levar a palavra de Deus, você discipular alguém, você aí. E quando eu estou dizendo isso aqui, não é só para quem está na linha de frente, como pregadores, como eu. Não, é todo cristão. Isso aqui é para toda os cristãos do planeta, Terra. E se estiver na Lua também, entendeu? Ou em outro planeta, se tiver gente também. Mas os da Terra, né, pessoal? Vamos ficar na Terra aqui, né? Olha que interessante, Atos 20, 24. Esse texto que eu vou ler agora, ele marcou tanto a minha vida. Eu não tenho a data exata, mas pela minha cabeça aqui, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos de idade quando Deus falou isso aqui comigo. Eu nunca esqueci disso aqui. Mas quando Deus falou comigo com 18 anos, poxa vida, 18 anos, você pensa em tanta coisa, uma idade maravilhosa, né? Tanta coisa. Mas Deus, ele pensa no futuro. Deus já sabe o nosso futuro. Deus já está lá no futuro, o nosso futuro, entendeu? Esse texto aqui, ó, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha que lindo isso aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Isso aqui é uma tradução, uma versão, né? Mas eu gosto dessa aqui, que eu tenho numa outra que eu vou ler agora para você. Atos 20, 24. Essa aqui é o que eu decorei, inclusive. Às vezes eu decoro numa Bíblia que eu tenho aqui, aí é mais fácil, né? Até uma dica que eu dou aqui, você quer decorar textos bíblicos, você tem que ler uma única Bíblia, você ir decorando. Você lê vários, aí é mais difícil, né? Pelo menos é o que eu imagino aqui. Atos 20, 24. Olha isso aqui, eu gosto disso aqui, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha que coisa incrível, entendeu? Cumpra com alegria. É bom demais, né? Você cumprir uma missão que Deus te deu com alegria. Isso se aplica em todas as áreas, amados. Em todas as áreas. Logo de manhã eu fui à padaria comprar uns pães fresquinhos, um leitinho igual mineirinho, um leite. E eu fui na volta da padaria assim, chegou uns rapazes que ia montar lá, acho que uns móveis ali no apartamento de alguém lá. E eu vi eles chegando com os materiais, entrando assim, eu olhei para eles assim, todos animados assim, e eu olhei e falei, que Deus abençoe vocês, né?
chegaram ali para o trabalho deles. Trabalham naquela área, não sei se é marcenaria, o que é, mas eles montar alguma coisa lá, num apartamento lá, do vizinho lá. E fiquei feliz aí, cada um na sua missão, trabalhando, batalhando, lutando. Então a missão aqui, ela envolve muitas coisas. Então é isso, né? Talvez você aí nunca é feliz com nada, trabalha numa área, não é feliz, trabalha na outra, não é feliz. Você tem que tomar um jeito, alguma coisa está errada, não é possível. Não é possível que você não acerte em nada. Entendeu? Tem que descobrir o negócio aí, você tem que descobrir aí, tem que ver o que está acontecendo aí, né? Porque não tem sentido a gente passa ano e vira ano, nunca se acerta com nada, nunca está feliz com nada. Tem que ver aí, tem que rever. Se é um cristão, tem que ver, essa conta não está fechando, hein? Preste atenção no ensino aqui. Outra coisa importante aqui, ó, sua profissão, seus dons e experiências fazem parte da sua missão. O seu chamado, a sua profissão, o seu trabalho, enfim, seus dons, talentos, experiências, tudo faz parte de uma missão. Por quê? Tudo que eu compartilho com vocês, a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo sabedoria. É isso. Por isso, né? Por isso, esses dias eu li um negócio que eu fiquei muito feliz. Disse que a melhor idade é 60 anos. Falei, meu Deus do céu, eu acertei então. Tá entendendo? Por quê? É experiência de vida, a gente tem mais experiência. A gente às vezes erra também, que a gente é humano, mas a gente acerta mais, ajuda os mais novos, dá conselho, dá ideias, enfim. Como eu disse aqui de uma das ouvintes aqui, que ouviu a gente divulgar aqui o projeto do livro, do e-book, ela adquiriu, gostou, e ela pegou e, eu também vou fazer um para mim, fez e já lançou. É isso é magnífico, isso é extraordinário. Eu fico muito feliz, né, de ver as pessoas sendo abençoadas, destravadas, prosperando em tudo, porque eu fui bênção na vida delas. Quer dizer, Deus abençoou, mas Deus me usou aqui, a mim, a pastora Eva e outras pessoas e tantos outros. É assim que funciona. Você que está me ouvindo é a mesma coisa. Você está influenciando muita gente para as coisas boas. É assim que você tem que entender isso. Todo mundo tem um nível de influência. Cada um. Desde um pai, de uma mãe, de um professor, de um gerente, de um funcionário, de um empregado, de um patrão, de um líder, enfim. Exatamente. Jesus, ele influenciou multidões e continua influenciando. Mas quantas vezes Jesus dava atenção para uma mulher aqui, para um homem ali, para uma pessoa ali? Jesus também dava atenção no seu individual, dentro ali da sua agenda que ele tinha na época, falando de Jesus Cristo, no seu ministério terreno. Entendeu? Ele falava com multidões, mas também salvava ali, falava no seu individual. Está compreendendo? Então é isso. Então existe aqui alguns princípios. Mais um princípio espiritual. Quem vive em missão não mede a vida por conforto, mas por impacto. Que forte isso aqui, né? É isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito tremendo, esse negócio. Quem vive em missão não mede a vida por conforto, mas por impacto. Você está impactando vidas, mudando situações, mudando até ambientes. Era um ambiente de incredulidade, a sua presença se tornou um ambiente de fé. Era um ambiente de medo, você chegou, se tornou um ambiente de possibilidade, de alegria, de bênçãos. Está entendendo? É forte isso aqui, pessoal, muito forte. Mas tem mais. Deus estabelece o que é confiado a Ele. Provérbios 16:3 termina com uma promessa. E os seus desígnios e os teus desígnios serão estabelecidos. Olha que coisa tremenda. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Olha que bacana. Muitos são os planos no coração do homem. E não é errado fazer planos. Ruim é quem não faz plano nenhum. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor que vai prevalecer. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido, minha querida, nem tudo acontecerá como planejado, mas tudo cooperará para o propósito. Talvez quantos planos você fez para 12 meses e de repente não aconteceu como você planejou. Mas não perca a esperança. Espero que esta palavra esteja clareando a sua visão, o seu entendimento daquilo que Deus tem
para a sua vida. Sabe por quê? Deus não apenas inicia projetos, Ele os sustenta e os estabelece. Se é um projeto que Deus implantou em você, Ele sustenta e Ele estabelece. Está entendendo? Compreendeu o que Deus está falando? Então eu quero aqui, nesses momentos finais dessa reflexão, eu quero fazer algo profético aqui. Mas antes de fazer esse algo profético, você que está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, não esqueça, abaixo aqui do vídeo, vai estar uma palavrinha ali, ó, inscreva nesse canal, Agindo Deus Quem Impedirá. Não esqueça também de dar o seu like, ter o positivo, o famoso positivo que todo mundo fala. Dá o seu positivo, o seu joinha, o like. Embaixo também dá para fazer comentários. Seja inteligente nos seus comentários e faça um depoimento positivo que alguém vai ler e vai ser edificado também. Tem pessoas que são edificadas lendo um testemunho. Como quem me acompanha na programação total pelo rádio, ouviu, né, um testemunho de um ouvinte. Esse testemunho veio lá do estado, se eu não me engano, de Goiás. Ela dando o seu depoimento. Eu vou pedir, né, o nosso querido pastor Daniel Muniz, que nos abençoou no Agindo Deus aqui no canal no YouTube, ele incluir esse testemunho, né, que ela semeou um valor e Deus a abençoou grandemente. O poder da semente, isso faz parte de um projeto também. O projeto tem que ter semente, tá entendendo? É isso, Deus faz maravilhas. Então compartilha esse assunto com outras pessoas. Tem um link aqui embaixo, quem assiste pelo YouTube, tem um link ali, você clica ali, é uma seta que eu sempre jogo, que é uma setinha que ela está para a direita, é sempre para a direita, pessoal. A setinha está escrito tá para a direita, pelo que eu vejo ali. Você clica nela e vai ter um link dessa pregação, você manda para os grupos aí. É isso aí, para abençoar vidas. E nós vamos concluir com a oração e com essa declaração profética. Quando entregamos nossos projetos ao Senhor, primeiro, o projeto ganha direção. Quando entregamos nossos projetos a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o projeto ganha direção. Segundo, o propósito ganha clareza. O propósito ganha clareza. E a missão ganha poder. Então, eu quero declarar, eu quero orar com você e por você. E quero fazer essa declaração. Senhor, entrego a Ti os meus planos, os meus sonhos e meu futuro. Estabelece, Senhor, meus passos, alinha meu coração ao Teu propósito e usa minha vida como instrumento da Tua missão, em nome de Jesus. Amém. Faça essa simples declaração com fé. Entrega seus planos, seus sonhos, seu futuro, entregue tudo nas mãos de Deus. Como diz uma linda canção, tudo entregarei, tudo entregarei. Você tem que entregar tudo, a sua vida, seus planos, seus projetos. Se você é casado, entrega aí seu cônjuge, seus filhos, se você tem, sua descendência, se você tem. E já entrega sem ter mesmo, porque você poderá casar, ter filhos e assim vai, né? Então já entrega o teu futuro, entregou o futuro, já pegou todo mundo aí, tá certo? É assim que funciona. Ande com fé. E com a mim e com a gente aqui, que sempre vamos estar te ajudando aí, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor, que me inspira, que me motiva, que me encoraja a continuar realizando a minha missão que o Senhor me deu, Pai. Mas eu quero que esta bênção alcance a todos os nossos queridos e queridas ouvintes, que têm feito desse momento o seu momento de fé, o seu momento de alinhamento espiritual, o seu momento profético. Senhor, que a Tua graça, favor e bondade seja sobre cada ouvinte que pegou a revelação, que compreendeu essa instrução espiritual. E nós entregamos neste momento tudo e todos que nos ouvem nas Tuas mãos. E pedimos a Tua bênção, a saúde, a paz, a alegria, a cura, o milagre, a provisão. E depositamos no altar da oração todos os pedidos que a gente recebe durante o dia, durante a semana. E as pessoas pedem, Senhor, porque elas acreditam que nós vamos orar junto com elas
E o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai mudar essa situação, vai mudar o destino dela, vai mudar esse quadro. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos e te abençoamos em nome de Jesus. Que venha um tempo de refrigério, um tempo de conquista, um tempo de expansão, um tempo de concretização dos projetos e planos que Deus colocou no seu coração. E por esses dias, rebai, shalaramai, aleluia, que por esses dias algo grandioso que você está esperando se concretize, porque no mundo espiritual já está tudo pronto, já está tudo feito. É uma questão de um detalhe, mas creia em nome de Jesus. E Paizinho querido, entregamos nossos projetos ao Senhor, para que Ele ganhe direção, clareza e essa missão venha ganhar poder. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que semeiam, aqueles que plantam também no ministério, agindo Deus quem impedirá. Libera o teu favor de crescimento e de expansão financeira para todos os generosos e generosas, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!